Olá, paz seja convosco, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Já ative as notificações, deixe o seu like e se inscreva neste canal. Como igreja, queremos te convidar a vir nos fazer uma visita de forma presencial. Será muito bom te receber aqui. Agora você ouvirá uma ministração para edificar a sua vida. Que Deus te abençoe. Marcos capítulo 4, verso 35. Marcos capítulo 4, 35. Vou ler aqui com vocês. Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Vamos contextualizar aqui. Jesus está ali pregando o evangelho e as multidões estavam alvoroçadas. Jesus curando, libertando, os discípulos animados e a obra sendo feita. De repente Jesus para, olha para os discípulos e fala assim: vamos para o outro lado. Quem sabe algum discípulo falou: mas Senhor, está tão bom aqui, o povo gosta de nós, o povo está nos aplaudindo. Ô Senhor, está tão gostoso aqui, só tem gente nossa aqui. Eu sei, mas tem gente do outro lado que precisa de mim. Irmãos, um louvor desse, uma estrutura dessa, uma cadeira dessa, um ar-condicionado desse, que delícia. Mas tem o outro lado. Tem um lado, irmãos, que polícia não entra aqui em Londrina. Tem um outro lado aqui em Londrina que a família já não dá conta, que a sociedade não dá conta, que somente um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo é que vai poder colocar os pés lá e fazer uma grande obra em nome do Senhor. Então eu sei que é muito gostoso aqui, está muito cômodo, estou numa célula, estou fazendo isso. Mas se Jesus te chamar, vamos para o outro lado, você precisa aprender a obediência. Aí o versículo 36, olha o que Jesus diz: e deixando a multidão. Para você fazer uma obra de Deus, irmãos, quem sabe uma hora você vai ter que deixar a multidão. Todos nós aqui temos o nosso círculo de relacionamento. Aquelas pessoas que nós nos reunimos de vez em quando, que a gente marca um café, que a gente marca um churrasquinho. E que bênção que é, meu Deus do céu. Só que quem sabe, Deus está te chamando você para um propósito que não vai dar para todo fim de semana ficar com esses amigos, irmãos. Eu sei que é muito gostoso a gente estar com quem a gente gosta de ficar. Mas metade do mundo está indo para o inferno, irmãos. Se a gente acredita que são 6 bilhões de habitantes, e que lá no Oriente Médio, na parte da Coreia do Norte, a janela 1040, a Dona Índia, aquele povo lá, se eles são metade do mundo, e ainda eles não tiveram o vislumbre de Jesus, a probabilidade deles estarem indo para o inferno é muito grande. E não precisa ir muito longe. Nós estamos em Londrina, 600 mil habitantes, mais ou menos uns 400 mil eleitores. Se você procurar em todas as igrejas evangélicas, incluindo as católicas, nessa hora, eu não acho que tenha 50 mil pessoas nas igrejas. Então, cadê esse povo? Cadê essas pessoas? Então, quem sabe está na hora de você dar um tchauzinho para as multidões assim,
Não é um tchau de adeus, é um tchau de até breve, daqui a pouco, quem sabe, porque eu tenho uma obra para ser realizada. Amém, meus irmãos? Verso 37. E levantou-se um forte vendaval. De um lado, o reino da luz, Jesus pregando evangelho. 10 quilômetros do lago está Decápolis, um lugar chamado a terra dos Gadarenos. Um lugar pequenininho. Diz a história que não tinha mais do que 6.000 pessoas lá. E o demônio teve uma ideia nessa cidade. Ao invés de eu mandar um demônio para cada habitante, eu vou colocar 6.000 demônios, que é uma legião. 6.000 demônios dentro de uma pessoa. E aquele homem, irmãos, durante mais de 20 anos, ele colocou aquela cidade debaixo de medo. 6.000 demônios numa única pessoa aprisionou aquela cidade. O texto diz que ele ficava nos sepulcros, colocava um grilhão, não adiantava, enfim, ele aterrorizou aquela cidade. Será que se nessa noite 10 pessoas cheias do Espírito Santo aqui sair daqui, será que não muda a história da tua rua? Será que não muda a história do nosso bairro? Será que não muda a história de Londrina? Aleluia! E quem sabe aqueles demônios viram quando lá longe, 10 quilômetros, uma luz começou a brilhar. E quem sabe aqueles demônios gritavam: aqui ninguém entra. Eu fico imaginando os discípulos: mas o que nós vamos fazer lá, mestre? Eu vou lá mostrar para eles quem é que manda. Está na hora do Cristo vivo dentro de você pisar em alguns lugares e falar: eu vou mostrar quem é que manda aqui, aleluia. Então, e aqueles demônios ficaram tão revoltados que levantou-se um forte vendaval. E as ondas se lançavam sobre o barco de forma como se começou a encher a água. 38. E Jesus estava na polpa, dormindo. É claro que Jesus não estava dormindo, irmãos. Eu fico imaginando Jesus, ó. Porque o nosso Deus não dorme e não toscaneja. Jesus estava preparando uma lição para eles. Porque os discípulos, eles tinham obediência, beleza? Jesus mandou eles entrar no barco, eles entraram. Só que agora Jesus tinha que ensinar eles uma confiança, irmãos. Eu fico imaginando que começou aquela viagem. A maioria dos discípulos, pescadores profissionais. Jesus falou assim: gente, vou dar uma deitada ali. Você toma conta aí, João, toma conta, Pedro. E Jesus ficou ali. De repente, a tempestade vem. Quem sabe o Pedro: calma, gente, fica tranquilo, eu sou profissional da área. Abaixa as velas, levanta a âncora, puxa a rede, vamos começar a dar conta aqui. Só que a coisa não melhorou, irmãos. E aí Jesus está querendo ensinar para mim e para você. Quando a gente está com Ele, aquilo que a gente sabe, a gente esquece. Porque a gente tem que aprender a ficar na dependência dEle. Você tem que aprender as coisas mais simples da tua vida, colocar na dependência de Deus, irmãos. Você pode ser empresário, você pode ter MBA, você pode ter, olha, os maiores níveis de estudo. Mas quando se trata do mundo espiritual, a gente tem que esquecer tudo e colocar na mão daquele que fez os céus e a terra. Amém, meus irmãos? Chegou uma hora que o Pedro ficou preocupado porque o barco ia batida. Ele grita: mestre,
não te importa que morramos? 39. Ele se levantou, oh meu irmão, repreendeu o vento e disse ao lago: aquieta-te, acalma-te. E tudo ficou calmo. Porque uma coisa é o Ricardo falar, outra coisa é quando Jesus fala, aleluia. E oxalá Ele fale ao teu coração nessa noite. Aquieta o teu coração. Essa tempestade, eu sei que ela é grande, você não dá conta, diz o Senhor, mas quando eu falo, a tempestade tem que me obedecer, aleluia. Lembrei de uma outra tempestade, de um outro missionário chamado Jonas. Que interessante, essa tempestade ele não repreendeu, porque tem tempestade que quem manda é o diabo, mas tem outra que é Deus que manda. E quando tem rebeldia, quando tem desobediência, não adianta repreender. O segredo é obedecer. Então quem sabe você está repreendendo algumas coisas, quem sabe você está amarrando muitas coisas, e não adianta. O que você tem que fazer é voltar para Nínive, porque Tarsis não é o seu lugar. Aí Jesus dá uma dura nos discípulos, vai no 40. Já, isso. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês ainda têm tanto medo? Ainda não têm fé? E o 41. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Meu Deus. Jesus estava ensinando para eles: vocês precisam confiar em mim. Se vocês estão no barco comigo, isso não quer dizer que não vai ter tempestade. Mas se eu estou no barco, pode ficar tranquilo, ninguém vai se perder. Então, acontece um problema, já vou parar de ir na igreja. Está dando tudo errado, já vou desistir com tudo. Opa, o que é isso? A vida cristã não é uma corrida. Aquele moço lá do esqui, vocês viram, irmãos? Que coisa maravilhosa. Como que pode? O brasileiro ganhou a medalha de ouro, meu Deus do céu. E eu fiquei tonto nas 3 primeiras já. Falei, meu Deus do céu. E Jesus está nos ensinando, a vida cristã, numa corrida de 100 metros, é uma maratona. Você precisa acreditar, você precisa confiar. Jesus estava ensinando confiança para eles. Vocês têm obediência, mas vocês precisam acreditar naquilo que a Bíblia fala a respeito de mim. Tudo que vocês pedirem em meu nome, será vos dado. Aleluia. Aí nós saímos do capítulo 4 e vamos para o capítulo 5. Pode ir, filho. E atravessaram o lago e foram para a região dos Gadarenos. 2. Assim que Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Irmãos, não tinha internet, não tinha celular. Jesus não tinha falado para ninguém. Mas enquanto aquele barco vinha, aqueles demônios sabiam que estava vindo algo diferente ali. Jesus nem chegou direito, nem colocou os pés para fora, e já veio um homem, irmão, dos sepulcros, meu Deus do céu. Ele veio dos sepulcros, mas ele estava vivo. Então aqui o negócio está fora de ordem. Porque
os sepulcros é lugar de morto, mas estava um vivo lá. O que eu aprendo aqui? Que quando Jesus chega, Ele ajusta as coisas, irmãos. Então, quando Jesus chega no ambiente, aquilo que está desajustado, fora do lugar, Ele já começa a colocar no lugar. Então, e veio ao seu encontro, verso 3. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem com corrente, verso 4. Por muitas vezes lhe havia sido acorrentado pés e mãos, mas ele arrebentara os, enfim. Verso 5. Noite e dia ele andava gritando, clamando. Você sabe que clamor é um grito desesperado por aquele que é autoridade sobre você. Esses demônios faziam esse homem gritar noite e dia. E pasmem vocês, a igreja não ora 5 minutos por dia. Tem um estudo da CPAD que fala que na média os cristãos não oram 5 minutos por dia. E esse endemoniado, ele estava noite e dia, noite e dia. Aí a gente tem a audácia de dizer para Deus: por que a minha vida não muda? A gente fica mais tempo no banheiro do que na presença de Deus, irmãos. Será que os demônios vão ter que ensinar para a igreja, irmãos, o que nós temos que fazer? Ele ficava noite e dia, e nós, com os míseros 5 minutos, queremos que Deus resolva os nossos problemas. Verso 6. E quando de longe viu Jesus, correndo se prostrou-se diante dele. Algumas traduções falam adorou. Quando aquele demônio viu Jesus, ele correu, porque quando se trata de adoração, há necessidade de uma emergência. E a gente chega todo culto atrasado aqui, irmãos. A gente chega no culto, fala que adora a Deus e chega, e eu estou falando de mim também. A gente fala que adora a Deus, mas só chega atrasado no culto, irmãos. A gente não se atrasa para o exame, a gente não se atrasa para o avião. O trabalhador na hora que vai dar meio-dia, meu Deus do céu, sai derrubando tudo. Então, o demônio, olha aqui, irmãos, quando viu Jesus, saiu correndo, derrubando tudo para adorar. Porque quando se trata de adoração, exige uma certa emergência. Então, em nome de Jesus, irmãos, eu não vou falar para você falar para o teu irmão não, mas você tem que falar para você: eu preciso melhorar, meu Deus do céu. Precisamos melhorar, gente. Nós estamos perdendo para o capeta, estamos perdendo para o demônio aqui, gente. Ele correndo, viu de longe, correu e o adorou. Verso 7. E clamando, exclamando com alta voz. Não, pastor, sabe o que é? É que Deus não é surdo, pastor. Então, pastor, eu falo por dentro. Lá ele, tchau. Então, quando o Corinthians fez o gol no Flamengo, eu duvido que você ficou com esse negócio de falar por dentro. Você deu capota, você deu cambalhota, você saiu gritando, uma loucura. Aí quando chega na igreja, não, porque olha, pastor, ai pastor, olha, eu estou sentindo.
Se alguém te liga, um dia o cara do Viva Sorte ligou para mim, era golpe. Ó, você ganhou uma casa. Irmão, eu tava caindo. Você ganhou uma... Irmão, na hora eu já me arrupiei inteiro. Eu falei, nossa, meu Deus do céu. Sônia, prepara as malas, vamos viajar. Não, você vai voltar para casa da tua mãe. Aleluia. Ô, irmão. Se Cristo é nossa alegria, e a gente, irmão, irmão, tem muito homem que é machão dentro de casa, grita com o filho, grita com a mulher, mas não tem coragem de gritar com o demônio, irmão. Tem muita mulher que é barraqueira. Eu vou lá na escola, eu vou rodar baiana, porque ninguém faz isso com meu filho, e não sei o quê. Quero ver você dar uns gritos desse dentro de casa contra o demônio. Sai daqui, Satanás! Então, sabe, irmãos, o demônio está, meu Deus do céu, exclamando em alta voz, irmãos. É claro, irmãos, cada um tem o seu jeito de adorar a Deus, e ninguém tem nada a ver com isso. Mas tem momentos, irmãos, que você precisa manifestar a sua fé. Você já viu alguém falar que vai no carnaval e fica... Não, vou ficar aqui. Você precisa dar um grito lá, irmãos. Você precisa aprender a clamar a Deus. Primeira semana de cada mês, o pastor faz uma semana na capela. É a hora que a gente dá os nossos gritos, irmão. É a hora que a gente fala, esse mês vai ser o mês da minha virada, aleluia. Esse vai ser o meu mês, em nome de Jesus, sabe, irmão? Dá uns berros. Verso 8. Porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai desse homem. Verso 9. E perguntou-lhe o teu nome. Você sabe que o nome está muito ligado àquilo que a pessoa faz. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Quando eu falo para você Ayrton Senna, o que você lembra? Fórmula 1, automobilismo. Quando eu falo para você Ronaldo Fenômeno, Pelé, está ligado ao futebol. Gustavo Kirten, o tênis, enfim. Não é que Jesus conversava com os demônios, mas ali era uma situação tão crítica que ele precisava saber a área de atuação. E ele falou, nós somos legiões, porque nós somos muito. Eu lembro uma vez, 2005, quando o pastor Alzira foi logo que o pastor entrou na tenda. 5 anos de convertido, irmão, eu estava voando. Hoje eu já estou um velhinho já, mas naquela época eu estava bom. Não podia ver alguém dar uma tremida, eu já achava que era capeta. E eu lembro que o pastor fazendo uma campanha do caminho do sal, irmãos. Uma pessoa passou mal. E eu já fui lá achando que sabia expulsar capeta. E sai, dá o capeta, não sai e vou matar ela. Aqui você não mata, demônio. Porque aquela coisa toda. Quer ver que eu mato ela? O demônio... A moça foi desfalecendo, irmão. Foi desfalecendo e foi caindo. O rosto foi ficando meio roxo assim. E eu sai, já está quase chorando. Eu falei, meu Deus do céu, Jesus. A Sônia vai levar bolo para mim na prisão. Socorro, Jesus. Ainda bem que o pastor estava no altar. E o pastor, só um pouquinho, pastor Lima. Que essa entidade aí é só pelo nome. Eu vou falar um nome aqui para não dar problema para a igreja. E o pastor Ricardo deu um grito. Vou dar um nome aqui. Espírito da morte. Na hora que ele deu o grito do espírito da morte, a mulher deu aquele grito. Aí o pastor foi lá.
e completou a libertação. Para você ver, irmãos. Para você ver como que o mundo espiritual, ele tem as suas nuances. E não é assim de qualquer jeito não. E aquele dia eu aprendi. Aquele dia eu dei atenção. Mas graças a Deus que eu estava no altar com o homem de Deus. Aleluia. E Jesus perguntou, qual o teu nome? Porque nós somos muito. Aí o verso 10. E rogou-lhe. Olha o demônio. E rogou-lhe encarecidamente que não mandasse para fora do país. O demônio fez um pedido para Jesus. Só que antes do demônio pedir, ele adorou Jesus. A igreja quer pedir para depois adorar. Até nisso eu estou aprendendo com o capeta. Primeiro se adora, para depois pedir. Só que a igreja quer fazer o contrário. Quer pedir, para depois ver se adora. Então, pastor, mas como que os demônios sabem disso? Ô irmão, da onde que eles vieram? Eles sabem todo o protocolo do céu. Nós estamos aqui tendo uma aula de como ter, irmãos, resposta de Deus. Não existe pedido sem adoração. Então, mais uma vez, pelo amor de Jesus, como que você vai pedir alguma coisa se você só chega na hora do amém aqui do louvor? Verso 11, estou acabando. Ora, pastava ali um monte, uma grande manada de porcos. 12. E os espíritos imundos rogaram a Jesus dizendo, manda-nos para os porcos para que entremos nele. O inferno é tão ruim que nem o demônio quer ir para lá. Porque na hora que Jesus expulsa, os demônios têm que voltar para o abismo. Mas o inferno é tão ruim que nem o demônio quer ficar lá. E a gente está brincando de ir para o céu. A gente está brincando de pecado. A gente está brincando de servir a Deus. E o demônio falando para Jesus, fora do corpo, dentro do porco, que é melhor no porco do que ficar no corpo. Olha que loucura. Fora do corpo para ficar no porco, porque no porco é melhor que ficar no corpo. Meu Deus do céu. Quem falar 3 vezes isso rapidinho já... E o texto diz que Jesus atendeu o pedido deles. Vamos lá. Se Jesus atendeu um pedido de um demônio, irmãos, você que é a coroa da criação, você que é a menina dos olhos do Senhor, você que Deus entregou o Filho dele para salvar você, imagine o que Ele está fazendo por você, aleluia. Imagina o que Ele não vai fazer por você. Então, em nome de Jesus, chega aqui na igreja. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E é Deus, e é Deus, e é Deus, e é Deus. Ele é Deus. Ele não tem que prestar nada para mim. Aleluia. Ele é o Senhor. Ele pode. Manda quem pode. Obedece quem é inteligente. Aleluia. Ele é o Deus da tua vida. E vai mudar a nossa história, igreja. Aleluia. Aleluia! Saíram daquele homem, entraram nos porcos. Raciocina comigo. Porco anda no meio de sujeira. Porco anda no meio de lavagem. Porco anda no meio de coisa que é imunda, suja.
Mas quando aqueles demônios entraram neles, eu fico imaginando. Ô Zezinho, nós gostamos de lama, nós gostamos de sujeira, mas com esses demônios dentro de nós não dá não. Demônio dentro de nós não dá não. Então o que nós vamos fazer? Vamos morrer nas águas, aleluia. Vamos se jogar nas águas, aleluia. É melhor perder a vida do que ficar. Por que você acha que o gadareno se cortava? Porque ele não suportava aqueles demônios dentro dele. O gadareno não suportava, mas antes de Jesus chegar, a graça de Deus já estava na vida dele, porque não deixava ele se matar. Ó, escuta essa. Isso não foi comigo não, o pastor que me contou a história. Sempre tem um irmãozinho doido na igreja, né, irmão? Parece que ele tem o WhatsApp de Deus, porque eu nunca vi, Deus fala com ele toda hora. E esse doidinho, um dia, 3 horas da manhã, foi na casa desse pastor amigo. Pastor, Deus mandou vir aqui, que é para a gente ir. Eu não conheço muito bem São Paulo, mas pastor, lá no centro de São Paulo, um lugar lá assim, que nós temos lá que fazer uma obra. Rapaz, essa hora e naquele lugar escuro, aquele lugar perigoso, pastor, Deus mandou. Pastor meio contrariado foi. Vai por aqui, vai por ali, vira ali, tal. Pensa, falou que chegou no lugar, irmão, escabroso. Pastor, para aqui que é aqui. Ele desce do carro, vai de frente com uma construção e grita: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Voltou para o carro, pastor, podemos ir embora. O pastor já foi com ele assim, imagina na volta, gente. Então, chega um outro dia, pastor já com a pantufa no pé para dormir. Quem que aparece? O nosso amigo. Pastor, Deus mandou a gente ir numa vigília. O pastor já estava bravo. Eles foram para aquela vigília. O pastor ficou lá no banco. Vou ficar aqui. E a vigília vai, o doidinho roda dali, aquela coisa toda. De repente chegam uns pedidos no altar para testemunho. Ó, gente, não é costume, alguém está insistindo para contar o testemunho aqui, eu vou deixar contar. Pastor, fica tranquilo que é rapidinho. Pastor, eu estava desviado já há 15 anos da igreja. E aquele dia eu decidi tirar minha vida. Eu fui num lugar muito ermo ali do centro de São Paulo, pastor. E eu subi num prédio mal acabado para me acabar com a minha vida. Na hora que eu fui acabar com a minha vida, pastor, na hora que eu fui me jogar, 4 horas da manhã, alguém grita: glória a Deus. Então, ele escutou aquilo. Deus, se for do Senhor, glória a Deus. Então, ele terminou o testemunho. Subi querendo tirar a minha vida e desci renovado com o Senhor, aleluia. Pode bater palmas para o Senhor, irmão, aleluia. É muito bonito eu dizer que os demônios foi no porco lá, né, irmãos? E se Deus falasse assim: eu vou lá no teu carro, e o teu carro, o freio de mão baixa e ele cai lá dentro do igapó. Então, é muito bonito que foi no porco dos outros. E se fosse no meu? E se fosse no teu? É nessas horas que a gente tem que entender se pessoas são mais importantes do que coisas. Então, quanto vale uma alma liberta, irmãos? Quanto vale uma alma resgatada pelo Senhor, aleluia. Eu só sei de uma coisa, irmãos:
Jesus foi lá por causa de uma única pessoa. Jesus deixou toda a multidão por causa de uma única pessoa, irmãos. E eu fico imaginando aquele homem liberto agora. Senhor, quantos pecados que eu fiz na minha vida. E Jesus falando para ele: os mesmos demônios que saíram de você e entraram nos porcos, levaram o teu passado de dor. E eles se lançaram no mar do esquecimento. E eu digo a você, gadareno, dos teus pecados eu não me lembro mais, aleluia. O gadareno tentou partir embora com Jesus, e Jesus disse: não, você vai cumprir a minha obra aqui. E aquele homem evangelizou toda a Decápolis daquela região. Quem sabe você não vai pregar para 1000 pessoas, 100.000 pessoas, mas uma pessoa que você falar o nome dele, essa pessoa vai tocar multidões. E eu quero dizer para você, para nós estarmos orando e encerrando aqui, Jesus conta com você. Jesus precisa de você. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus só tem a igreja para se relacionar. Jesus só tem a igreja para ter comunhão. E nós ficamos com preguiça de vir um dia na semana. Então, irmãos, seja aqui na igreja, seja onde você for, que você seja um farol, para que quando as pessoas olharem para você, eles digam: ele não é perfeito, ele tem uns problemas dele, mas com certeza o Senhor é com ele, aleluia. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que Deus te use para você salvar os gadarenos. Quem sabe você é o gadareno dessa noite pedindo socorro, e Jesus está aqui para estender a mão para você. E nós, nesse culto de missões, sermos um instrumento de bênção na vida de pessoas. Irmãos, nós vamos vir aqui para o altar, em nome de Jesus. Assim como Jesus disse: vamos para o outro lado, eu vou tirar você do teu conforto, e você vai vir aqui agora. Sai do seu lugar, vem aqui no altar, fazendo favor. Nós vamos orar juntos aqui, porque Jesus nos ensinou obediência, Jesus nos ensinou confiança, e Jesus tem nos ensinado dependência dele, aleluia. Isso, venha, venha. Quem sabe o teu barquinho está balançando, mas fica tranquilo, já já ele levanta. Fica tranquilo, já já esse barquinho ele aquieta. Apenas confia nele, espera nele. Quem sabe tem um gadareno lá na tua casa. Quem sabe tem um gadareno nos teus caminhos. Quem sabe é algo que precisa acontecer nessa noite. Mas o Espírito Santo, assim como teve lá com o Senhor, ele está aqui nessa noite para fazer uma obra linda, para restaurar, para fazer nova todas as coisas, aleluia. Então vem, Senhor. Vem, Senhor, que a tua igreja, meu Pai, está te adorando. Isso, encha do Espírito Santo, encha-se da presença dEle. Diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero fazer a tua obra. Eu quero fazer, meu Pai amado, que da minha vida pessoas tenham um encontro com o Senhor, aleluia. Aleluia, aleluia, Espírito Santo, aleluia. Vem, poder de Deus, vem unção do alto. Me submergir a tua mão, me traz a tona pra respirar.